que é tão difícil mudar? Pense na sua vida. Há quanto tempo você está insatisfeito, frustrado, até mesmo infeliz? Reflita também sobre o tempo que você já está empenhado em mudar essa condição e por que isso não está funcionando. Preste atenção. O motivo pelo qual você não está conseguindo aquilo que você quer é porque você está querendo mudar a situação e não a si mesmo. Na verdade, existem 3 problemas aqui. O primeiro é que poucas pessoas param, pensam e chegam à conclusão: meu problema é minha noção de eu. O segundo problema, que talvez até decorra do primeiro, é que poucas pessoas estão dispostas a mudar a si mesmas. Todo mundo quer mudar a condição em que vive. As pessoas gostam de si, da sua noção de eu, mas elas não gostam das características desse eu ou da circunstância em que esse eu vive. E o terceiro problema é a síntese dos 2 primeiros. Elas não percebem que toda transformação passa pela transformação da sua noção de eu, isto é, o autoconhecimento. É no conhecer-se que reside a realização de todos os nossos sonhos. Conhecer-se é a necessidade absoluta, tudo o resto é secundário. Mas então, quem é você? A primeira coisa que você precisa entender é que nada do que você pensa sobre si é verdadeiramente você. Comece a entender quem você não é. Quando você percebe quem você não é, há grandes chances que aquele que você é, quem você é, se revela a você. Entenda? Não é simples dizer quem você é, principalmente em palavras, porque se fosse, esse dilema poderia ser resolvido em 5 minutos, numa única frase. Eu diria para você quem você é, ou alguém diria, e você ficaria repetindo isso e pronto, agora você saberia quem você é. Por isso, o caminho é começar por entender quem você não é. E você pode fazer isso de 2 formas. Uma é fazer isso que você está fazendo, estudando, buscando o autoconhecimento, mas poucas pessoas seguem esse caminho. Para a maioria, esse processo começa diante de uma grande perda. Quando uma pessoa perde algo que ela acredita que é muito valioso para ela e com o qual ela se identificou, algo como status, dinheiro, família, um relacionamento, ou quando a morte ou uma doença aparece, muitas vezes as pessoas quase que de repente despertam para quem elas verdadeiramente são. Por quê? Porque algo é tirado delas, algo com o qual elas se identificaram por muito tempo e que se tornou parte do sentido de eu, algo que elas acreditavam que elas eram, foi removido delas. E claro, isso no início muitas vezes leva a grande sofrimento. É como se a vida tivesse acabado também, porque o que essa pessoa era não existe mais. Isso acontece muito quando uma pessoa perde suas posses, por exemplo. Havia tanta identificação com essas posses que quando essas posses são removidas, essas pessoas têm a impressão que nada sobrou, mas elas ainda estão aí. Ou quando alguém perde uma posição social, um cargo, um emprego, uma posição com a qual essa pessoa estava identificada. Isso pode ser extremamente devastador. Se toda a minha noção de eu estava identificada nessa posição, quem sou eu agora que eu perdi essa posição? Ninguém. Diante dessas perdas, seja de um ente querido, das riquezas materiais, ou mesmo de uma posição social com a qual essa pessoa estava identificada, ela se vê de repente diante de um enorme vazio, e a pergunta que surge é: quem sou eu? E a resposta é: eu não sou mais ninguém, eu perdi tudo. E diante dessa pergunta, a pessoa está, embora muitas vezes ela não saiba disso, diante de 2 caminhos. Ela pode continuar sofrendo, resistir internamente o que aconteceu, continuar contando histórias sobre o que aconteceu, e com isso provavelmente ela vai se identificar com essa nova história, com a pessoa que era isso, que era aquilo e que perdeu tudo e perdeu por isso ou por aquilo, ou ela pode em algum momento chegar num ponto onde ela aceita internamente o que aconteceu.
E nesse caso, aquilo que era tão importante na vida dela perde a importância. Esse enorme vazio se transforma numa luz. É como se a pessoa tivesse vivido durante todos esses anos numa casa escura e essa perda criasse um buraco no telhado. Se você está identificado com essa casa, ver um enorme buraco no telhado cria dor, cria sofrimento. Mas para além do telhado existe uma luz que você nem sabia que existia e agora ela entra na casa. E quando você aceita esse buraco que de repente surge no telhado, e quando você se concentra na luz, você passa a perceber as coisas à sua volta de um modo diferente. Você vê cores, brilhos, belezas que antes você não era capaz de ver. Existe uma paz que surge quando o vazio, que é deixado pela forma que se dissolve, não é mais resistido internamente. Essa paz é o que a Bíblia chama de a paz que transcende todo entendimento. Porque é uma paz que você não consegue explicar, ela está além da mente. E essa paz, é quem você é em essência. E quando você entende isso, você passa a criar sua realidade a partir dessa paz, dessa segurança, dessa tranquilidade. Você está livre da identificação. Você está livre da turbulência que sua mente, seus pensamentos e emoções criam. Você agora está firme sobre a rocha. Você agora está conectado com sua essência. E você não precisa esperar que uma perda faça um buraco no seu telhado para que a luz entre. Você pode começar a criar isso agora mesmo. Que tal? Então eu quero que você reflita sobre isso. E se isso faz sentido para você, comente aqui embaixo e envie esse vídeo para pelo menos uma pessoa que você ama.